Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu tô trazendo pra vocês a última entrevista lançada do Jon Jones. O Jon Jones participou de uma entrevista antes do UFC da Casa Branca, só que a entrevista foi lançada hoje e nessa entrevista ele fala muitas coisas sobre Alex Poatan, peso pesado. Vocês vão ver só o que o Jon Jones falou do índio. Falou como que seria uma luta entre os dois e basicamente disse que o Poatan não é um peso pesado de verdade. Também falou sobre Topuria, Makhachev e muito mais. A gente vai ver tudo o que ele falou. Antes do vídeo eu vou pedir apenas aqui pra você deixar seu like, clica aí embaixo no gostei, ajuda demais aqui nosso trabalho. É rápido, não custa nada, conto aí com seu apoio. O YouTube infelizmente acabou prejudicando um pouco aqui o nosso alcance, então conto com seu apoio, deixa o like, o hypar, se inscreva, não esquece, bora ver tudo que o Jon Jones falou. Jon Jones, você falou que o Chimaev é capaz até mesmo de vencer o Tom Aspinall. Existe alguém no plantel do UFC que possa parar o Chimaev em qualquer categoria de peso? Olha, se o Chimaev entra pra lutar com a mentalidade correta, ele pode vencer qualquer lutador do momento. Você no auge contra o Chimaev no auge, quem que vence? Eu. Eu amo o Chimaev. Ele também gosta de você. Mas eu era muito bom no meu auge. Muito bom. Meu kickbox é muito dinâmico. Meu wrestling, muito explosivo. Minhas finalizações muito fortes. Meu cardio, minha força física, minha confiança. Eu acredito que no meu auge, eu não tô mais no meu auge, entendeu? Eu era o melhor por um motivo. Mas agora eu já tô fazendo quase 40 anos. E eu posso dizer que o Chimaev, ele é um problema pra qualquer um. Eu sou grato por ser amigo dele e ele por ser meu amigo. O mundo inteiro tava esperando o card da Casa Branca, todo mundo esperava ver você contra o Alex Poatan. Como seria essa luta contra o Poatan? Seria uma luta fácil? Porque a gente sabe, o Alex Poatan tem problemas ali no wrestling, onde você é forte. Você ficou triste por não lutar na Casa Branca? Sim, eu vi como que o Poatan treina, eu vi o nível de wrestling dele. E ele tá muito atrás, muito atrasado. Eu acho que, por exemplo, o Stipe Miocic é um verdadeiro peso pesado. Um cara enorme, enorme mesmo. O Ciryl Gane, quando você vê o Ciryl Gane pessoalmente, ele é um cara enorme, enorme de verdade. E o Alex Pereira, ele não é um cara tão grande assim. Ele é um cara mais seco. Eu sinto que o meu físico, a minha força, seria demais pro Poatan. Eu acho que no momento que eu levasse o Poatan pro chão, eu já finalizaria ele de maneira rápida. Todo mundo sabe isso. Esse é o cenário mais provável. Uma finalização contra o Pereira. Mas a gente não vai lutar um contra o outro. Eu sou um fã do Poatan. Eu apoio ele. E eu quero que ele continue fazendo isso de maneira positiva, se dando bem. E uma luta entre Ilia Topuria e Islam Makhachev. Se eu tivesse que apostar, eu escolheria o Topuria, porque o Topuria, ele tem uma trocação superior. Eu acho que o Makhachev, ele tem um wrestling melhor, mais habilidade pra finalizar, mas o poder de nocaute faz ele tá um passo à frente, um pouco melhor. Qualquer um deles pode ganhar em uma possível luta, mas se eu tivesse que apostar nessa luta, eu apostaria minha grana no Topuria. Muitas pessoas dizem que o Arman Tsaruk é um oponente muito duro para o Topuria. Eu concordo. Eu acho que o Topuria, ele é um lutador perfeito, sabe? O grappling dele parece ótimo. A disciplina, a maneira como ele se porta. Ele tá sempre forte, sempre em forma. Eu ouvi dizer que ele gasta milhões de dólares em sua saúde, em suplementos. O nível de boxe do Topuria, o poder, ele parece um lutador do futuro. Eu, pessoalmente, se eu tivesse que apostar, quem quer vencer, que vença o melhor, mas eu acho que o Topuria é melhor. Khabib ou Makhachev? Khabib contra o Islam. George St. Pierre contra Adesanya. George St. Pierre. Fedor ou Anderson Silva? Não é possível isso. Essa luta não pode ser feita. Isso não pode ser feito, cara. Eu amo os dois. Tá bom. Crocop contra Fedor. George St. Pierre ou BJ Penn? George St. Pierre. Topuria ou Conor McGregor? Ilia Topuria. Jon Jones ou Alex Poatan? Jon Jones. Islam Makhachev ou Fedor? Fedor. Anderson Silva ou George St. Pierre? Olha, eu amo os dois.
mais Anderson Silva. José Aldo ou Chimaev? José Aldo. José Topuria. Topuria ou José Aldo? O Topuria ainda não terminou a carreira, sabe? É isso. Eu vou de José Aldo. John Jones ou Fedor? John Jones. José Aldo ou George St. Pierre? St. Pierre. John Jones ou George St. Pierre? John Jones. Olha, eu não sei se isso pode soar arrogante, mas olha o cartel. Quando você analisa tudo, as estatísticas, a longevidade, eu tenho que me colocar nesse lugar, entendeu? Tem gente que fala, o John Jones usou esteroides. Nunca usei esteroides. Nunca. Isso foi provado, foi encontrada outra substância, um aditivo em um suplemento. Eu tomei um suplemento e tinha um negócio ali que não podia, um aditivo. Então meu corpo estava poluído. Foi um suplemento que eu tomei, uma quantidade muito pequena. Mas os cientistas conseguiram detectar isso no meu corpo. E no geral, isso não aumenta nenhum desempenho. Nenhum desempenho. Essa substância não ajuda em nada. Mas por algum motivo os fãs ignoram tudo isso. Tá tudo documentado. Ele usou esteroides. Sabe? Eu nunca fiz isso. E isso foi comprovado. Foi comprovado que eu não utilizei nada. Os lutadores gostam de falar o John Jones isso e aquilo, mas não tem como você tomar esteroide e enganar os cientistas do UFC, entendeu? Então eu sou um gênio burro ou uma pessoa maluca? Como que eu posso escapar dos esteroides de ser pego? Tá aí, pessoal, vocês viram a entrevista do John Jones, ele falando que se fosse lutar contra o Poatan, pelo que ele já viu do wrestling do índio, ele ia levar pra baixo e finalizar de maneira rápida. E que o Poatan não é um peso pesado legítimo, é um cara mais magro e que a força física e o poder, o wrestling, o tamanho ia fazer a diferença. O próprio John Jones falando isso, que basicamente o Poatan não teria chance contra ele. Aqui eu queria ver o John Jones voltando, né? Pra gente ter essa luta, era pra essa luta ter acontecido no UFC da Casa Branca, e querendo ou não, hoje o John Jones, eu já vou dar aqui minha opinião pra vocês, eu acho que hoje ele já não é o mesmo, ele mesmo reconhece isso, ele no auge era uma coisa, agora ele atualmente, com basicamente aí 40 anos, eu acho que o Poatan teria a chance sim de vitória. Mas querendo ou não, por outro lado, o argumento dele aqui ganhou força. Ele falando do Ciryl Gane, que o Ciryl Gane pessoalmente é muito forte, um peso pesado legítimo, e falou que o Poatan não é. E isso daí foi antes da luta na Casa Branca, vale destacar aqui, essa entrevista foi antes do UFC da Casa Branca, mas foi lançada hoje. E querendo ou não, o Poatan perdeu. E aí acaba fazendo um pouco de sentido aqui, se a gente olha pra situação. Quero saber a sua opinião. O que você achou da análise do John Jones? Poatan não é um peso pesado legítimo. Ele falou isso antes da luta, vale destacar aqui. Deixa aí sua opinião nos comentários. E vocês viram também ele super valorizando a vitória dele contra o Miocic. O Miocic é uma lenda, mas querendo ou não, quando o John Jones enfrentou ele, ele já não estava mais no seu auge, longe disso. E sobre o Topuria, vocês viram ele falando aí que o Topuria venceria o Makhachev. Como eu disse, essa entrevista foi antes do UFC da Casa Branca. Eu acho que hoje o John Jones e a maioria das pessoas tem outra opinião, que o buraco é mais embaixo. Enfim, pessoal, a gente vai ficar por aqui. Deixa aí sua opinião nos comentários. O que você achou das palavras do John Jones sobre o Poatan, sobre o peso pesado? Faz sentido? Deixa aí sua opinião. Deixa o like também, muito importante. Ó, viu até o final? Clica aí embaixo no gostei, ajuda demais aqui no nosso trabalho. Gratidão pela audiência, tamo junto e até o próximo vídeo. Último giro de notícias. Só clicar lá e conferir. Luta do Makhachev pode ser cancelada. Morales apareceu treinando e também confirmando que vai estar lutando no mesmo evento do Islam. Ele era o lutador reserva. Vai lá, você vai entender melhor essa história. Tamo junto, te vejo lá no próximo vídeo. Até mais.